nome é Zeca Estrada, caminhoneiro velho de tantos quilômetros rodados pelo Brasil que até perdi a conta. Já ouvi cada causo por essas brandas que, olha, se fosse contar tudo, dava para encher uma enciclopédia inteira. Mas tem uns que grudam na gente de um jeito diferente. Histórias que parecem simples, mas que deixam um fio de frio correndo pela espinha. E hoje eu vou te contar uma dessas. Veio da boca de uma moça chamada Laura, gente boa demais, que cruzou comigo numa parada lá para as bandas do Espírito Santo. Ela me disse que nunca tinha contado aquilo direito para ninguém, mas carregava a lembrança desde criança, como quem carrega um peso que não pediu. Era final dos anos 2000 e poucos, quando ela tinha só uns 7 anos. Pequena ainda, magrinha, dessas crianças que parecem caber dentro do bolso. A mãe dela trabalhava num hospital antigo de Cariacica, daqueles construídos há muitas décadas, cheio de corredor comprido, parede grossa e escada em caracol que faz a gente ouvir o próprio passo ecoando. A mulher era técnica de enfermagem e vivia na correria dos plantões, sempre rodando noite adentro. Numa dessas noites, a Laura estava gripada, ardendo em febre, cheia de tosse. A mãe, sem ter com quem deixar a menina, levou a pequena junto para o plantão. Chegando lá, deram remédio para a febre da Laura, botaram um cobertorzinho nela e deixaram a menina descansando numa copa onde muita gente tirava cochilo entre um atendimento e outro. A mãe dela disse: "Fica aqui quietinha, filha, eu já volto com seus exames." A menina assentiu, encolheu-se na cadeira e, no silêncio do hospital durante a madrugada, acabou pegando no sono. Aquele sono pesado que só criança com febre consegue dormir. O problema começou quando ela acordou. A Laura me contou que abriu os olhos devagar, ainda meio zonza, ouvindo a voz da mãe chamando o nome dela. Mas não era uma voz distante, não. Parecia que vinha da boca da escada do andar de baixo. A menina, acostumada com o ambiente do hospital, porque a mãe trabalhava lá havia anos, não se assustou. Pegou o chinelinho e desceu devagar a escada em caracol, ouvindo o som oco dos degraus antigos. Quando chegou no patamar seguinte, ouviu de novo: "Laura!" A voz soava igualzinha à da mãe, só que parecia vir de um andar ainda mais abaixo. A menina seguiu descendo, sempre achando que a mãe estava a chamando. E nisso a febre tinha baixado, mas o corpo ainda estava quente. Ela desceu mais um lance, depois outro. Me contou que, naquela idade, não via perigo em nada ali dentro. Era quase como a segunda casa dela. Até que chegou num corredor largo, meio escuro, vazio. Um corredor que ela nunca tinha visitado antes, mas reconheceu que era a parte mais antiga do hospital. Ali ficavam umas salas grandes, portas pesadas, tudo muito silencioso. De um lado mais profundo ficava a lavanderia, do outro uma porta metálica, grande, fria, que ela não fazia ideia para onde levava. Foi exatamente dali que a voz chamou de novo: "Laura!" Só que dessa vez era mais baixo, mais lento, quase como um sussurro querendo puxar alguém. A menina começou a andar naquela direção. Foi então que o primeiro conflito da história aconteceu, algo que quebrou a noite como uma martelada. Um segurança apareceu do nada, segurou firme o braço dela e disse num tom que ela nunca tinha ouvido antes: "Você está fazendo aqui embaixo? Volta já!" Ela se assustou, claro, gritou. O barulho subiu a escada em caracol como um trovão, e em segundos a mãe dela desceu correndo, desesperada, aquele desespero de quem já imaginava o pior. A mãe agarrou a menina no colo e saiu do corredor como quem quer fugir de alguma coisa invisível. O segurança, meio pálido, só disse uma frase que ficou marcada na cabeça da Laura para sempre: "Tira ela daqui agora!"
E foi assim que a rotina daquela noite se quebrou de vez. A Laura me contou que, naquela noite, a mãe saiu praticamente correndo com ela nos braços, como se o hospital tivesse ficado pesado demais para respirar. Era como se aquele corredor lá embaixo, aquele corredor que parecia esquecido por todo mundo, tivesse acordado alguma coisa que não devia ser mexida. Quando chegaram no carro, a mãe ainda estava ofegante. A menina tremia, sem saber se era febre, medo ou confusão. A mãe colocou a filha no banco de trás, apertou o cinto com força e ficou alguns segundos olhando pelo vidro do hospital, como se esperasse ver alguém vindo atrás delas. Só que ninguém veio. No caminho para casa, a mãe não falou quase nada. A menina perguntava por que estava indo embora tão rápido, por que ela não podia esperar pelos exames, o que tinha acontecido. Mas a mãe dirigia em silêncio, as mãos trêmulas no volante, a testa franzida, e só dizia: "Depois a gente conversa." E foi só na manhã seguinte, com a luz do sol entrando pela cortina, que a conversa veio. A mãe chamou a Laura e o irmão mais velho, que ainda nem sabia direito o que tinha acontecido. Mandou os dois sentarem na mesa da cozinha. Era um daqueles momentos em que a mãe fala devagar, medindo palavra por palavra, como se estivesse tentando proteger e ensinar ao mesmo tempo. Ela disse: "Vocês dois vão me prometer uma coisa séria. Nunca, e em hipótese alguma, vão seguir voz nenhuma se não tiverem certeza de que é de uma pessoa real. Mesmo que pareça comigo, com o pai de vocês, com qualquer um." O irmão, acostumado com broncas, achou que era exagero. Mas a Laura, lembrando da voz chamando o seu nome naquele corredor vazio, só balançou a cabeça. Foi nesse momento que a menina percebeu que o medo da mãe não era frescura. Tinha alguma coisa ali. Alguma coisa que ela não entendia, mas que a mãe compreendia bem demais. Os anos foram passando, como acontece com tudo na vida. A Laura cresceu, mudou, ganhou altura, mudou de escola, virou adolescente, depois adulta. Mas a lembrança daquela madrugada nunca saía do lugar. Sempre que alguém chamava o nome dela, especialmente em escada, corredor ou rua escura, ela parava um segundo antes de responder, como se precisasse conferir com os próprios olhos que tinha alguém ali de verdade. E foi já com mais idade que a Laura descobriu o que tinha naquele corredor. Ela reencontrou uma antiga funcionária do hospital, uma mulher que trabalhava lá na mesma época. Conversando sobre lembranças do passado, a Laura comentou por cima que tinha ido parar num setor estranho do hospital, num corredor antigo, com uma porta de metal grande. A mulher ficou séria, parou o que estava fazendo e perguntou: "Essa porta era à esquerda ou à direita da lavanderia?" Laura disse que era à direita. A mulher respirou fundo, cruzou os braços e respondeu: "Ali é o necrotério." A Laura congelou. Sentiu um arrepio que veio do estômago e subiu pelas costas. Aquela porta pesada, fria, que ela não deu importância quando criança, levava direto para onde ficavam os corpos. E naquele instante, ela lembrou da voz chamando, baixo, suave, quase arrastada. A lembrança prendeu o ar no peito. Quando ela soube disso, toda a sensação daquela noite voltou. O vazio, o silêncio pesado, o corredor largo demais, a luz fraca, o eco da escada em caracol. E o segurança surgindo do nada, pálido, segurando o braço dela com força. Ela nunca tinha entendido por que ele ficou tão nervoso, mas agora fazia sentido. A Laura disse que foi depois dessa conversa que resolveu perguntar para a mãe o que realmente tinha acontecido. E a mãe, dessa vez, contou tudo. Contou que, naquela madrugada, o segurança viu a menina descendo sozinha e chamou por ela, mas ela não respondeu. A menina parecia estar olhando fixo para alguma coisa no final do corredor, como se tivesse alguém ali. A mãe disse que, segundo o segurança, havia uma sombra parada perto da porta metálica. Uma sombra que não tinha forma definida, mas estava ali, quieta, imóvel, como se estivesse esperando a menina se aproximar. O segurança gritou, correu, puxou a Laura e quando olhou de volta, a sombra tinha sumido.
evaporado no ar. O que ele viu, ou achou que viu, deixou o homem tão assustado que ele mesmo pediu para a mãe tirar a menina dali. E é aqui que a tensão aperta de vez, porque a Laura nunca viu sombra nenhuma. Mas a voz ela ouviu, e jurava até aquele momento que era igualzinha da própria mãe. O que estava naquele corredor chamando por ela não era gente. Quando a Laura terminou de me contar essa parte, eu fiquei olhando para ela em silêncio. Não era história inventada. Não era exagero. Era memória pura, daquelas que ficam encaixadas num canto da cabeça e nunca mais desgrudam. E ela continuou falando, num tom quase murmurado, como quem revive a cena enquanto conta. Ela disse que por muito tempo tentou esquecer a história. Criou explicações para acalmar a mente, como toda pessoa faz quando quer fugir da verdade. Dizia para si mesma que era só a febre mexendo com os sentidos, que o hospital era velho, que o eco fazia a voz da mãe parecer vir de outros lugares. Mas quanto mais crescia, mais aquele corredor ficava estranho na memória. Como se a escuridão que ela viu quando criança fosse maior do que deveria. A vida seguiu seu rumo. A mãe continuou trabalhando por anos no mesmo hospital de Cariacica. O irmão cresceu, arranjou emprego, a Laura se tornou adulta, saiu do ensino médio, começou a trabalhar. Mas um dia ela precisou levar um exame para a mãe no serviço. E aí tudo voltou. Ela entrou pela porta principal do hospital, já reformado em algumas áreas, mas ainda com a parte antiga preservada. O cheiro era o mesmo, a luz fluorescente também. Os passos ecoavam igual. Enquanto esperava no corredor da recepção, sentiu o peito apertar, uma sensação conhecida, antiga, que ela não queria sentir de novo. Era como se o prédio lembrasse dela. Ela evitou olhar para a escada em caracol, mas o canto do olho sempre puxava para lá como se tivesse algo chamando a atenção. Mesmo adulta, mesmo sabendo que havia descoberto, a sensação de ser observada pelos andares de baixo voltou, inteira, intacta, como se o tempo não tivesse apagado nada. A mãe percebeu o nervosismo dela e, sem que a Laura perguntasse nada, disse: "A parte antiga continua igual. Só não vão lá se não for necessário." A Laura engoliu seco. Era como se a mãe estivesse protegendo novamente a menina de 7 anos e não a mulher feita que ela se tornou. Algumas semanas depois, algo aconteceu que deixou a tensão ainda maior. A mãe chegou em casa mais tarde que o normal e sentou-se à mesa com o mesmo olhar da noite antiga, aquele misto de medo e preocupação. A Laura perguntou o que tinha havido. A mãe respirou fundo e contou que, naquela madrugada, um funcionário novo descera ao setor inferior procurando material de limpeza. Ele voltou pálido, dizendo que ouviu alguém chamar por ele. A voz parecia ser de uma mulher, suave, repetindo o nome dele como quem tenta chamar para perto. O rapaz, que nem sabia da história da Laura, descreveu exatamente a mesma sensação. A voz vinha da porta pesada à direita do corredor, a mesma porta que levava ao necrotério. A Laura sentiu o estômago revirar. Era como se o que aconteceu com ela não tivesse sido um evento isolado, mas algo que continuava acontecendo, chamando outras pessoas como chamou a menina anos antes. Aquilo mexeu profundamente com ela. Durante dias, ela começou a se perguntar o que exatamente estava naquele corredor naquela madrugada. Será que era só uma sensação infantil? Será que era apenas eco? Mas então lembrava da fala do segurança, a tal sombra parada perto da porta. Aquilo não era invenção de criança, era relato de um adulto assustado. E aquilo ganhava peso dentro dela. Uma noite, a Laura teve um sonho estranho. Ela sonhou que estava novamente descendo a escada em caracol. Os passos ecoavam igualzinho. A luz parecia fraca, como se piscasse. E ela ouvia de novo: "Laura!" O sussurro parecia doer no ouvido, não por ser alto, mas por ser próximo demais. No sonho, ela chegava ao corredor e via uma porta aberta. A porta pesada, a porta metálica do necrotério. E lá dentro tinha uma figura imóvel, olhando para ela, sem rosto, sem expressão.
só uma forma escura, parada, como se esperasse. Ela acordou suando, o coração disparado. A mãe entrou no quarto assustada, achando que a filha tinha febre. Mas não era febre. Era a memória batendo na consciência como se pedisse para ser lembrada. E foi aí que a ruptura da história aconteceu. A Laura percebeu que não era só medo, era ligação. Ela sentia, de algum jeito, que o que estava lá naquela madrugada não tinha simplesmente ido embora. Era como se aquilo tivesse visto nela algo que queria puxar. E ela, mesmo adulta, travava quando ouvia alguém chamando seu nome em lugar silencioso. Ela contou que uma vez, já bem mais velha, caminhava por um estacionamento de supermercado numa tarde nublada. O vento batia forte entre os carros. De repente, ouviu alguém sussurrar "Laura!" atrás dela. Ela virou rápido, assustada, mas não havia ninguém. Ao longe, uma senhora chamava o neto com um nome parecido, mas o sussurro que ela ouviu estava perto demais. E naquele instante, o mesmo frio do hospital percorreu seu corpo. Ela disse que ali entendeu que algo tinha deixado marca profunda. Não era sobre o hospital, era sobre ela. E foi quando terminou essa parte que Laura me encarou com um olhar sério e disse que desde aquela noite, desde os 7 anos, ela sempre pensa 2 vezes antes de responder quando alguém chama seu nome. Porque ela aprendeu, da pior forma, que nem toda voz que chama quer ser encontrada. A Laura ficou alguns segundos em silêncio, depois de terminar a parte mais pesada da história. E eu, como caminhoneiro velho que já viu de tudo pelas estradas desse Brasil, senti aquele peso diferente, um tipo de verdade que não precisa de prova para fazer sentido. Então ela continuou, dizendo que o tempo passou, mas a sensação nunca passou com ele. Era como se aquela noite tivesse deixado um risco invisível nela, uma linha que a acompanhava para onde fosse. Ela me contou que muitos anos depois, já adulta e vivendo sua vida longe do hospital, acompanhou a mãe que ia resolver os papéis da aposentadoria. O prédio estava igual, misturando pátio nova com parte velha, como todo hospital antigo faz. Mas quando entrou pela porta principal, sentiu no ar o mesmo cheiro frio que sentiu quando menina. A mãe percebeu a expressão dela e disse: "É só um prédio, filha." Mas Laura sabia que não era só isso. Sabia que certos lugares guardam aquilo que não pode andar por aí. Enquanto esperavam numa sala, ela ouviu ao longe alguém bater carrinho de metal. Passos apressados, conversas baixas. Era o som da rotina. Mas por um instante, no meio de todo aquele barulho, ela ouviu algo que não deveria estar ali. Uma voz suave, baixa. Não era o nome dela, mas tinha o mesmo tom arrastado que a chamara quando criança. Aquilo fez seu corpo travar. O olhar dela se virou para a escada em caracol, como se fosse puxado por uma linha invisível. A mãe segurou no ombro dela firme e disse: "Não olha." Foi uma ordem suave, mas muito séria. Laura entendeu, baixou a cabeça, concentrou-se na respiração e ficou ali, parada, até aquele som desaparecer. Ela não sabia de onde vinha e não quis saber. A mãe, que viveu décadas naquele hospital, parecia ainda mais tensa do que ela. Depois que saíram do prédio, a mãe finalmente explicou algo que nunca tinha contado. Disse que muito antes da Laura nascer, já se falava entre funcionários sobre uma voz que chamava a gente nos corredores de baixo. Um tipo de eco que parecia humano, mas não era. Alguns diziam que era o ar passando pelas antigas tubulações, outros diziam que eram histórias inventadas. Mas quem trabalhou muitas madrugadas lá sabia que não era invenção. Ela disse que ao longo dos anos, algumas pessoas relataram ouvir seus nomes sendo chamados, sempre na mesma região, sempre perto da porta pesada, e sempre em noites muito silenciosas. A mãe contou que certa vez uma funcionária antiga jurou que viu um vulto se mexer naquela ala, mesmo sabendo que ela estava vazia. Era por isso que a mãe ficava tão nervosa quando lembrava da noite em que a Laura, tão pequena, quase chegou na porta metálica.
Laura, ouvindo tudo isso, sentiu uma mistura de medo e alívio. Medo por entender que aquilo não era delírio infantil. Alívio por saber que não estava sozinha na experiência, que outros também tinham sentido algo parecido. Mas, ao mesmo tempo, surgiu nela uma pergunta que nunca tinha sido feita. O que queria de mim? A mãe, sem hesitar, respondeu: nada que vale a pena descobrir. Depois desse dia, Laura decidiu que nunca mais pisaria naquele prédio. Não por raiva, nem por trauma, mas porque entendeu que certas portas não existem para serem abertas por gente viva e que certas vozes não existem para serem respondidas. Ela disse que desde então desenvolveu um hábito quase automático. Quando escuta alguém chamando seu nome, mesmo em lugar movimentado, ela sempre olha em volta antes de responder. Sempre confirma, sempre garante que existe um rosto onde deveria existir um rosto. E eu, Zeca Estrada, ouvindo tudo isso, fiquei pensando no tanto de coisas que esse mundão guarda da gente. Já rodei por rodovia de norte a sul, já parei em posto no meio da madrugada, já atravessei serra sem ver viva alma. E digo, com toda a sinceridade do meu peito, tem mais coisa entre o que a gente escuta e o que a gente vê. Nem sempre a voz que chama é a voz que deveria chamar. Nem sempre a gente está sozinho quando acha que está. A história da Laura ficou comigo desde aquele dia. Toda vez que eu paro o caminhão de madrugada num pátio vazio e escuto alguém me chamando ao longe, eu lembro dela e penso 2 vezes antes de responder. Porque, como ela aprendeu aos 7 anos e como eu aprendi ouvindo sua história, a gente precisa respeitar o silêncio tanto quanto respeita o barulho. E você que está me ouvindo agora, pensa comigo. Quantas vezes você já ouviu alguém chamar seu nome e não tinha ninguém por perto? Quantas vezes você achou que era engano? Pois é, talvez não fosse, talvez fosse só o mundo lembrando que nem tudo precisa ter explicação para ser real. Se você já viveu algo parecido, deixa nos comentários. Quero saber se esse tipo de coisa anda rondando só por Cariacica ou se tem estrada que guarda histórias iguais em outros cantos do Brasil. E se gostou desse caos, não esquece de seguir o canal. Tem muita história ainda para rodar por aqui. E antes de ir embora, te convido a assistir o último roteiro que escrevi. A história está quente, cheia de mistério e vai te deixar olhando para os cantos escuros da sua casa por um bom tempo.